E aí eu posso tratar com sorriso gengival, porque o que faz com que o músculo seja... Os músculos que acometem o sorriso gengival são levantadores da asa superior, levantadores da asa do nariz e do lábio superior, e eu posso modular esse músculo com toxina botulínica. Então, se eu tenho um paciente com uma alteração gengival assim, que antes era tratada com impacção de maxila, os tratamentos eram outros, e o paciente às vezes não fazia, porque ele está com a face normal, com o terço sem alteração, do mesmo jeito que a Glória Pires, ela não tem que impactar a maxila, eu precisava de alguma coisa para corrigir isso aí. Aí eu vou lá e trato com 4 unidades de um lado de toxina e 4 unidades do outro, e o paciente mostra uma modificação numa face, que para ela é uma modificação grande, já que ela sofria com esse problema. E aí, da mesma forma, uma outra paciente que achava que tinha um sorriso gengival alto e que o sorriso gengival, de uma certa forma, normal, é de 2 a 4 milímetros decrescendo para posterior, de aparência de gengiva, mostra um sorriso mais harmônico, uma paciente que tem 1,98 m, que ela é, quando eu tratei há muitos anos atrás, ela é atleta. Então, eu também posso usar a toxina botulínica, que foi um fármaco disponibilizado para a gente, para potencializar o tratamento ortodôntico. Então, eu tenho um paciente, o Fernando, que ele veio me procurar, eu como ortodontista, uma face que já tinha sido feito tratamento ortodôntico, ele não fecha a boca, ele tem uma displasia esquelética, de padrão de face longa, sem selamento labial, se você olhar ali de bem pertinho, o incisivo central do lado esquerdo dele está com uma alteração que, se a gente olhar na radiografia, ela tem reabsorção, ó, olha, ele não fecha direito a boca, ele é mais arredondado, ele tem deficiência relativa de maxila, ele tem uma mandíbula retrognata, ela é rotada no sentido horário, os lábios não selam, ele tem uma face longa, e aí ele batia os dentes dessa forma, tinha trauma diretamente no incisivo, que na radiografia o incisivo dele tem reabsorções gravíssimas, porque ele já foi tratado ortodonticamente antes, não resolveu o problema dele. Quando ele procurou que o problema dele era maior por isso, eu fui tratá-lo, então, com autoligado, o incisivo dele está aqui, e indiquei cirurgia ortognática. Então, o meu cirurgião, na época, tratou esse paciente eu usei ortodontia, e mandei para a cirurgia ortognática para melhorar o problema de displasia esquelética. Só que quando eu pego um paciente que está com esse problema grave aqui, ó, o tecido dele está todo estirado, eu preciso levá-lo a um outro profissional que é multidisciplinar, que se chama fonoaudiólogo, ou para melhorar a parte de musculatura. E aí eu descobri que eu já estava tratando, que tem um fármaco que neuromodula a musculatura, que se chama toxina botulínica. Quando ele acabou de fazer a cirurgia, então, que ficou maravilhosa, olha como é que o Fernando ficou, antes e depois, ele depois equilibrado. Eu usei, ao invés de mandá-lo para o fonoaudiólogo, durante o tratamento, no finalzinho, eu coloquei toxina nos músculos masséteres e temporais para modular a musculatura e eu finalizar o tratamento ortodôntico com mais facilidade, para ele abrir e fechar a boca mais rapidamente. Então, tudo isso é um processo do tratamento. Então, a toxina botulínica, ela me ajuda nesse aspecto. Então, depois da cirurgia, tirou o cisto, tudo direitinho, não teve reabsorção nenhuma em função do material que eu escolhi. Para finalizar isso aqui, e para ajudar na finalização, o Fernando, eu tratei, após o relaxamento da musculatura mastigatória, de aplicação de masséteres temporais. Eu tenho vídeos, tá, pessoal? Mas eu não vou fazer isso agora, porque não é objetivo. Eu modulei os músculos masséteres e temporais para que ele conseguisse finalizar o caso depois da cirurgia com mais facilidade, abrir a boca, usar borrachinhas que são elásticos, intermaxilares e tudo mais. Isso facilitou demais a vida dele. Então, eu incluí isso no tratamento ortodôntico e ortognático. Aí alguém fala, pois é, o Fernando tinha um rosto alongado e oval, com deficiência relativa de maxila, com uma deficiência também de mandíbula, e se ele ainda quiser agora fazer algo na face dele com materiais
biomateriais, ele pode ainda quadrangular mais aqui, ele pode mexer no nariz, ele pode fazer várias coisas com biomateriais que não são colocados no mercado para a gente fazer tratamentos minimamente invasivos, para deixar o paciente de acordo com o que ele quer. Se ele quiser fazer um pouquinho mais de nariz, um pouquinho mais cheinho, se ele quiser diminuir essa linhazinha aqui, o que ele quiser, colocar mais um pouquinho de queijo com biomaterial que seja hidroxipatita de cálcio, policaprolactona, que eu tenho alunos aqui que conhecem já esses materiais. Então, a gente pode fazer várias coisas, e isso foi maravilhoso, com o uso da toxina, mais a ortodontia, mais a ortognática. Mas e o dente que estava feio aqui? Ó? Esse dente também, aqui foi só feito um polimento. O profissional teria que fazer um clareamento, professora Líris, que está aí, um clareamento endógeno, de repente fazer só com uma faceta com resina, ou poderia fazer uma faceta depois com Emex ou do jeito que ele quisesse, porque continua sendo inestético quando ele sorri. Porque quando eu olho essa face aqui, olha, eu, Marília Figueiredo, olho primeiro para esse incisivo central, que eu aprendi a olhar dentro da boca, agora eu olho dentro do lado de fora, mas eu olho para aquele incisivo central. Então, a parte da estética ela é fundamental para o paciente, até porque hoje ele está buscando muito mais esse tratamento a cada dia. Olha lá como que antes era mais ainda. Então, o paciente padrão face longa, esquelético, hiperdivergente, como o Fernando, ele precisou de tratamentos integrados, ortodontia, ortognática, precisaria do fono, do fisioterapeuta, não precisou, porque eu utilizei de um fármaco disponibilizado para a odontologia, e precisaria do restante da reabilitação dentária, se ele quiser, para tratar o dente, né? Acabar de reabilitar isso aí. Então, naquela época, eu comecei a usar os primeiros produtos que eu comecei a usar foram toxina botulínica. A Sara, por exemplo, uma moça de 22 anos de idade, que vocês olham para ela, a sobrancelha dela está aqui embaixo, parecendo que ela tem 50 anos, com uma sobrancelha caída aqui, de tanto sofrimento que ela tinha por um problema que se chama bruxismo. Ela tinha todos os dentes acometidos, toda a arcada acometida, metade dela destruída dos dentes, acometidos por ranger. Ela era, na época que eu a tratei, professora de inglês, não tinha problema financeiro nenhum, o pai dela era uma pessoa que pagou todo o tratamento para mim na época, à vista, inclusive, foi uma benção. E ele fazia faceta nela e ela era uma pessoa introvertida, triste, e ainda, olha aqui, ela tinha bifrações seríssimas. Então, eu tive que utilizar da toxina botulínica em todo o tratamento ortodôntico que eu fiz nela, que eu usei de brackets autoligados, para eu melhorar a oclusão e aumentar a dimensão vertical dela. Aí eu mandei nisso, quebrava brackets todo dia. O dentista, na época, fez um monte de coroazinhas para tirar aquelas dores que ela sentia de dores de sensibilidade dentária por conta... Abrasão. Isso, em todos os dentes, era super complexo. Eu ainda fui colocar esse aparelho autoligado, que raiva que me deu, porque quebrava. Eu tinha que colocar de novo, porque ela sofria. E ela foi modificando, e nesse intervalo, durante o tratamento, eu fui usando de toxina botulínica para relaxar músculos masséteres e temporais. Ela usou durante todo o tratamento, de 4 em 4 meses, eu neuromodulava a musculatura dela. Olha, aqui tem a aplicação, nos vídeos de aplicação de toxina, de preenchimento, aí eu fazia... Na época, eu usava Dispor, e eu aplicava toxina e preenchimento. Ela fazia, eu mandava ela fechar a boca, ela fazia. Então, isso é a toxina. Aí ele era feito na parte de masseter. Eu fazia o sorriso gengival dela um pouquinho, e olha como que ela foi já aumentando a altura facial, porque aqui ela já está com facetas. Ela ficou tão apaixonada com o profissional que fazia as facetas dela, que ela nem queria mais usar toxina, mas precisava, porque senão ela quebrava. E eles fez com tão grande as facetas, mas olha como que ela mudou a altura facial dela aqui, ó, em nível de face. E, olha aí, virou uma outra pessoa só por conta de alterar os dentes, aumentar a altura facial, alterar os dentes. E nem ela mexeu aqui com... Porque os meus alunos hoje já sabem que a gente pode trabalhar coxinha de pouso aqui, em nível de temporal, fazer fox eyes, melhorar. Ela nunca usou toxina para
frontal, para ruguinha, para nada. Ela só usou nesse aspecto para corrigir dente. Ela só era voltada nisso. Até que nessa época ela já arranjou um namorado super bonito, que ela ficou apaixonada, isso melhorou a vida dela, a autoestima dela melhorou demais, olha como que ela está, em nível de tratar uma coisa que se chama... E se eu não tivesse a toxina botulínica, como que o profissional iria fazer uma reabilitação em todos os dentes e iria quebrar todos os dentes daquele bruxismo que ela tinha? Que então está neuromodulando toda uma musculatura, né? Então a toxina ela veio para agregar em todos esses aspectos para a pessoa com apertamento dentário ou com bruxismo, neuromodulando músculo masséter e temporal de 4 em 4 meses até que o paciente melhor leve essa musculatura para a normalidade funcional. Eu tenho outro paciente que se chama Rafael. Marília, antes de você, se me permite uma interrupção, nós Claro. temos uma pergunta aqui sobre como é a manutenção dessas aplicações e de quanto em quanto tempo são feitas essas aplicações, com que frequência? A toxina botulínica, pela indicação de bula, a gente deve reaplicar o fármaco de 3 em 3 meses ou 4, que a gente normalmente aplica, porque a gente faz um ajuste daí 15 dias depois que ela é aplicada no paciente. Cada paciente tem uma musculatura diferente da outra. Então, todas as toxinas avisadas no mercado, na bula, ela deve ser reaplicada. A gente deve reaplicar no paciente se ele tem uma hipertonicidade ou uma hipertrofia de musculatura. No caso da Sara, ela tinha uma alteração na musculatura massetérica. Então, eu tenho que modular essa musculatura, não é uma vez só que eu posso aplicar. Fora isso, eu tenho que analisar, eu tenho que diagnosticar primeiro que tipo de bruxismo que ela tem. Ele é leve, moderado ou acentuado? No caso da Sara, ele é acentuado, né? Severo. Vocês viram aí, todos os dentes acometidos metade coroa. Ela tinha dor de cabeça. Então, se eu tenho... Primeiro, eu diagnostico o problema. Aí eu vou fazer uma modulação. No caso da Sara, ela usava ainda junto, porque placa um pouquinho, eu aumentava a oclusão dela. No início, eu usei uma placa na arcada inferior, coloquei aparelho só na arcada superior, aí modulou a musculatura. Depois que montou o aparelho na arcada inferior, aí eu vai modulando. Não existe modulação, neuromodulação de músculo uma vez só. A mesma coisa, a toxina botulínica para modulação de frontal para rugas, a gente tem que fazer 2 vezes ao ano, quando o paciente não é tão cinético ou não movimenta tanto. Por isso que às vezes alguém fala, a toxina dura 6 meses. Não, a musculatura dele não é tão forte, tão cinética, não movimenta tanto. Então, eu vou aplicar nesse paciente para essa musculatura 2 vezes ao ano. Se o paciente é hipercinético, está em bula, eu tenho que aplicar a toxina 3 vezes ao ano para modular. Modular é ir levando a musculatura à normalidade funcional, porque ela está anormal, por isso que ela é hipercinética. A minha, por exemplo, era hipercinética. Ela já está chegando à normalidade. Eu aplico toxina na minha musculatura desde 40 anos, eu tenho 54. Por isso que eu estou com a musculatura mais modulada. Se vocês observarem daqui a pouco, eu vou mostrar a minha face antes e para vocês verem hoje como que eu modulei. Eu fui aprendendo ao entender como é que o fármaco funciona. A mesma coisa, o Rafael Zanini aqui. Deu para entender um pouquinho, Liz? É isso? Sim, é isso aí. Então, por isso que algumas pessoas perguntam. Algumas pessoas duram 1 ano. Não duram 1 ano. Ela, porque vai ao profissional, tem 1 ano. Até por isso é que os profissionais de saúde estão indo atrás desse fármaco e estão doidos querendo ele no consultório, para ter o paciente 3 em 3 meses e aplicar nesse paciente. Depois que leva ele à normalidade funcional, aí eu vou diminuindo a aplicação e vou inserindo outros procedimentos no tratamento da face, da pele como um todo, porque aí eu trato outros aspectos. Então, aqui o Rafael, por exemplo, é um paciente que tinha uma displasia esquelética facial, olha, falta de crescimento de maxila, a mandíbula para trás, mas o lábio dele olha para trás. Na hora que ele fechava a boca, olha, quem é ortodontista, vocês mesmos podem ver aí, não vou ficar discorrendo sobre a displasia em si, mas ele tem uma classe, uma classe 3 dentária gravíssima aqui, de muitos milímetros,
que muitos profissionais consideravam que esse tratamento era esquelético, era cirúrgico. Como nós já usamos esses outros materiais tipo autoligado, eu tratei ele sem cirurgia, indiquei para ele era piloto, deve ser ainda piloto de avião, e aí eu falei, Rafael, vamos tratar ortodonticamente. Olha, eu consegui levá-lo a uma classe 2 dentária, porque, modéstia à parte, eu trato ortodontia bem, eu não sou modesta mesmo, porque, olha, eu levei ela uma classe 2 para levar 1. É difícil achar isso na ortodontia, quem é ortodontista, com aparelho autoligado. Levei ela a classe 2 dentária, olha, para depois voltar para 1, aqui é 2, ó. Ele saiu de uma 3 para uma 2. E aí eu falei para ele, Rafael, agora nós temos... Olha, classe 1 ficou tudo normal, sem extração dentária, os dentes todos bem posicionados. E aí ele precisava, então, colocar preenchimento aqui na maxila. Aí eu venho agora com a harmonização facial do lado de fora. Aí eu utilizo de fármacos para tratar ele aqui do lado de fora, malar, para aumentar aqui o queixinho, para aumentar o lábio, para levantar o nariz dele, para fazer a sobrancelha levantar um pouquinho e abrir a face. Poderia quadrangular a mandíbula se ele não gostar dessa face, que é dele, face é comprida. Mas, na época, eu até queria publicar o caso dele, ele não quis por nada tratar a face. Você sabe que o homem é complexo, né? Melhorou os dentes, olha, ficou lindo, ele não tem nada nos dentes, olha, nenhuma restauração. E ele não quis vir para a parte facial, para do lado de fora, que é o caso, então, olha aqui. Ele continua igual antes, sem tratar, porque eu não tratei do lado de fora. Ele tem uma displasia esquelética. Então, por que nós, ortodontistas, ficamos alucinados com esses fármacos? Porque a gente tratava esses pacientes e a gente precisava de melhorar aqui a maxila. Meu filho tem essas características, que é filho da Marília, que tem uma displasia esquelética, tem essas características, que precisa, então, aumentar aqui o malar, que o malar é tudo, para que ele fique mais harmônico, e tem uma condição inestética aqui, o lábio está para trás, mas quando sorri aqui, está lindo. De qualquer forma, ele se acha bonito ao sorrir. Pergunte à namorada dele se ela gosta do Rafael, do lado de frente ou de lado. Depende, né, pessoal? Estou brincando, mas de frente, olha aqui, o sorriso. Olha que lindo o sorriso. E olha de lado, ele tem uma condição inestética, porque ele tem uma displasia esquelética. Então, ele saiu de uma classe 3 dentária, grave e esquelética. Eu tratei dentro da boca, que ele foi para a classe 1 dentária, colocou o aparelho, colocou as contenções, mas ele não quis tratar do lado de fora. Aí nós vamos, então, falando mais um pouquinho, porque, Líris, eu falei com a Líris que eu falo igual o Homem da Cobra, né, Líris? É, exatamente. Eu falei, Líris, você conhece o Homem da Cobra? Ela falou assim, não é que eu conheço? É, aqui a gente já tem... Marília fala rápido demais. Márcia, Adélia, né? Mas porque eu fico querendo dar a informação para vocês entenderem o que é isso. Está indo tudo bem, Marília. Beleza. Eu falo mesmo, muito. Então, aqui, como criar o bonito? Então, quem que cria o bonito? Porque a beleza já vem de dentro. Está lá falando por vários profissionais, né? Nós aprendemos pelas análises de proporções. Eu falei para vocês que eu sou diretora científica lá da Abrahoff, na área de visagismo e análise facial, exatamente porque eu aprendi a analisar faces desde 1991, quando eu fiz o meu TCC na área de análise facial. Olha que benção. Então, análise facial, eu preciso analisar proporções, que eu tenho que saber, então, que a distância da base do nariz é parecida com a mesma distância intercomissura do olho, aí da comissura da boca é parecida com a distância interpupilar. Existem essas análises e essas medidas que já foram estudadas para falar se uma pessoa tem uma face mais harmônica ou não, né? Como que os profissionais da área de cirurgia ortognática, que nós tiramos isso especialmente desses profissionais de Arnett, especialmente alguns artigos, que mostravam para a gente quais que eram a normalidade. Isso aqui eu tive a honra de escrever sobre um capítulo nesse livro que tem essa modelo aqui, tá? Mostrando os terços faciais.
proporcionais. Então, uma pessoa, para ela ter um equilíbrio facial, ela tem que ter proporcionalidade entre os terços faciais. O superior tem que ser relativamente da mesma proporção que o terço médio com o inferior, e o inferior um pouquinho maior que esses terços, né? Eu também tenho que entender sobre a classificação dos padrões faciais, que eles derivam da genética e da hereditariedade dos pais. Então, o paciente ele pode ser classificado em padrão 1, padrão 2, padrão 3, face longa e face curta. São 5 padrões esqueléticos que nós temos só. Pode ser chamado também de classe 1 esquelética, 2 esquelética, 3 esquelética, classe mordida aberta esquelética e mordida fechada esquelética, que era uma abordagem que se falava antes, tá? E aí, quando vocês analisam, e se você perguntar para qualquer menino, esse paciente, essa pessoa aqui com esse queixo para frente, que ela tem estética em relação a esse, ou esse aqui é mais inestético? Então, esse padrão, esse perfil muito convexo, ele é muito mais inestético do que o perfil reto, que ele é muito mais estético. O perfil côncavo é muito mais inestético, especialmente se eu tenho uma mandíbula muito prognata. A mandíbula prognata, né, ela dá uma característica inestética do paciente que a contém, especialmente se os dentes também estão para trás e a oclusão está alterada. Então, eu fui lá naquele Rafael, melhorei a parte dentária, mas ele continuou inestético pela deficiência relativa de maxila que ele tinha. Nesses outros pacientes, o que está estético é esse aqui. Então, quando as pessoas estão aí colocando nas lives ou nas Instagrams que a pessoa está linda e maravilhosa, só se ela tiver uma condição de padrão 1 facial e de um perfil reto para levemente convexo. Saiu desse levemente convexo e entrou no altamente convexo ou no altamente côncavo, esse paciente inestético aí, muda-se tudo, não existe padrão e nem protocolo para eu colocar na face dele. Ah, quanto que eu vou colocar de ácido hialurônico? Depende da morfologia, depende da displasia, depende da minha referência. Então, por isso que o orofacial é tudo. Esse paciente, olha a mandíbula dele aqui atrás, eu tenho uma hiperdivergência com padrão esquelético, com ângulo hiperdivergente, que se ele estiver dentro da boca adequado, se os dentes dele estiverem adequados, melhora 1000%. Eu posso vir aqui e fazer um avanço de queixo que nós, ortodontistas, já fazíamos através de osso, através de silicone, através de hidroxiapatita, através de porex, que é osso sintético, através de fosfato, de vários biomateriais definitivos ou reabsorvíveis, até o PMMA, tá? Então, o que eu preciso analisar é essa variação de convexidade do paciente. Essa convexidade é super importante. Eu tenho que analisar a morfologia. Olha esse paciente aqui, por que ele tem esse problema todo? Porque ele tem uma deficiência morfológica de Malar que chama padrão 3. Por isso que ele já começa cedo mostrando essa alteração aqui. Então, tem a ver com a odontologia ou não tem a ver com a odontologia? Se esse paciente tivesse se tratado por mim, Marília Figueiredo, lá no passado, sou ortodontista, que faça um tratamento conservador de abrir arcadas e tivesse feito um avanço de maxila, como eu fiz com meu filho João Eduardo, ele estaria já com uma condição facial mais estética, que ele não estaria com essa condição inestética. Então, faltou um tratamento odontológico adequado e um monitoramento de desenvolvimento da oclusão, de dentição e de análise diagnóstica dele não ter ido a esse profissional, porque nós sabemos que a ortodontia trata e compensa as displasias esqueléticas. E aí, Valtese, vou te falar, problema respiratório e tudo mais, que isso você já sabe. Tudo isso abre a arcada, melhora a respiração, melhora o paciente como um todo. E nós sabemos disso tudo, né? E nós sabemos, pela avaliação morfológica ou cefalométrica, que agora ela é mais morfológica do que tudo, que um malar e um paciente padrão 1 que tenha um zigomático adequado, um zigomático bom, bem posicionado, porque ele depende, o zigomático ele é equivalente ao crescimento de maxila, só quem tem zigomático é quem tem maxila ajustada na face,
Por isso que as pessoas estão atrás disso aí, porque sabem que o osso cigomático é ele também é protagonista da face, especialmente, para que o paciente não sofra uma pitose facial desde cedo. Então, porque nessa moça que é novinha, olha como que ela parece que ela está triste, olha como que ela parece que ela está deprimida, só da análise de perfil. Porque ela tem uma displasia esquelética de divergência de mandíbula, olha o osso mandibular, com uma mandíbula com um comprimento muito maior que da maxila, com a mordida aberta, que está aqui mostrando na cefalometria, e ela tem uma deficiência de maxila gravíssima, que se ela tivesse sido tratada quando ela era jovem, ela não tinha esse problema. Então, o problema agravou-se agora. Por isso que agora ela precisa de tratamentos odontológicos, com a multidisciplinaridade da odontologia, que seja ortodontia, cirurgia ortognática, oclusão, reabilitação oral. Se precisar, se tiver tratamento de canal, tem que fazer. Se tiver endodôntico, aqui, olha, o terceiro molar está lá em cima querendo sair, de repente, se eu for avançar ou não, eu vou tirar ou não, então eu tenho que fazer um diagnóstico e uma avaliação disso tudo. Mas ela tem ângulos hiperdivergentes que fazem com que, por isso que do lado de fora da face ela está assim. E quando ela vai lá no outro profissional que não seja o cirurgião dentista, que ele não manda ela abrir a boca, e eles não mandam para fazer só um procedimento aqui, eles não entendem esse processo, ela vai continuar só fazendo procedimento do lado de fora se o problema é totalmente dentro da boca. Ela vai ficar o tempo todo fazendo tratamento aqui, e na hora que ela sorri, ela não tem aquela harmonia, porque o sorriso é importantíssimo. E aí, eu tenho que analisar esses formatos de acordo se o paciente tem uma face larga, que chama braquifacial ou eriprosou, porque a gente nem fala sobre isso mais, que é difícil esse nome, né? Ou uma face com tipo facial mesofacial, ou mais normal, que tem a largura em relação à altura, eu tenho 2/3 de altura para 1 de largura, que aí o paciente está mais normal. Eu tenho outro que é laptoprosou pelo edólio facial, que é um tipo facial mais alto e estreito, que ele pode ser equilibrado ou desequilibrado, como é o Schumacher, classe 3 desequilibrado, mas o Luciano Huck é equilibrado, é um classe 3 equilibrado, tanto que até hoje ele não tratou lá, ele está falando com a gente com os dentes mal posicionados, mas ele sela a boca dentro de um certo equilíbrio, no desequilíbrio dentário e displásico que ele tem. Então, se você observar para essa paciente, quando eu olho, faço uma análise frontal, ela parece melhor, mas o lábio está lá para trás. Aí, se eu fosse fazer um preenchimento labial nela, sem fazer ortognática, eu teria que colocar mais lábio superior do que inferior, eu teria que colocar mais malar para compensar. Se eu já fiz a aqui ela já está tratada cirurgicamente, ela já corrigiu esse aspecto, porque o problema ele é esquelético, morfológico, hereditário e genético. Então, para eu conseguir fazer harmonização facial num paciente que tem displasia esquelética, mudam todos os fatores, mudam todos os aspectos. Eu tenho que saber aonde que eu vou colocar o produto, onde que eu vou fazer procedimentos, para eu levar o paciente a uma normalidade dentro da face que ele tem, a menos que eu queira transformar essa face dele. Então, essa paciente, por exemplo, aqui, que tem uma concavidade paranasal aqui, ó, com uma deficiência de maxila, quando eu levo e eu avanço aqui, eu não posso exagerar, senão eu fico com uma deficiência mandibular. Até se eu errar na cirurgia e jogar para cá, eu tenho que vir aqui e aumentar isso aqui, porque senão ela fica convexa. Eu saio de uma relação de concavidade para uma relação de convexidade alta. Então, eu tenho que chegar isso aqui, esse queixo tem que vir aqui para uma relação de linha de perfil, que pode ser de Holder, ou de Steiner, ou de várias pessoas, ou de Merrifield, ou de várias linhas que levam à normalidade facial, né? Então, eu tenho que saber como que eu expresso essa convexidade na hora de fazer a cirurgia dentro da condição dentária. Eu preciso de vários profissionais para me orientar nisso aí. E aí, a importância que a beleza tem, desde lá anos atrás, anos antes de Cristo, mostrando que a beleza facial é o aspecto mais valorizado da beleza humana. E quem trabalha com a beleza facial? O cirurgião dentista, especialmente. Então, nós temos que nos vangloriar. Porque olha a importância. Então, a Helena de Troia ela é considerada uma mulher linda, mas se ela não tiver ascendente aqui, ela não é considerada mais uma mulher linda se ela sorrir e não tiver nem a Nefertiti olhando ela. Pode ser do lado de fora, mas na hora,
Porque nós não vivemos com a boca fechada, especialmente nós vamos para o espelho e falamos com a pessoa o dia inteiro, né? Então, a gente precisa dessas condições, e ela só tem essa beleza porque ela tem, morfologicamente, os ossos bem relacionados entre si. Arcada larga, o lábio bem relacionado, o nariz, etc. Aí, já deu uma hora, né, pessoal? Sim? Sim, já deu uma hora. Então eu vou chegar aqui, vocês já entenderam o que eu quero dizer para vocês, ó. Então, como que eu crio bonito? Vou falar rapidinho agora, mais 5 minutinhos, para não atrapalhar vocês. Como que eu crio bonito? Eu tenho uma proporção, que a proporção divina está, inclusive, nos dentes, que é 1,618, olha, no central em relação ao lateral, já foi nos dado por Deus assim. E aí nós estamos analisando tudo em relação à proporção. Uma face bem relacionada tem uma proporção divina, o cérebro, tudo tem a ver com a proporção divina, mas nós somos 7 bilhões de pessoas. Não existem dois que não possam ser distinguidos um do outro. Nem Gisele Bündchen, que é maravilhosa, tem irmã gêmea, não é igual. Nem uma arcada é igual à outra. E nós temos morfologias faciais que têm mais ou menos os padrões de 6 a 7 tipos de faces, olha, diferentes, que elas mais ou menos elas vão se repetindo nas pessoas, mas nós, nesses 7 bilhões, que um está lá no Oriente, que um é raça amarela, o outro é raça negra, o outro é raça branca, eles misturam, né, na hora dos gametas, e acontecem seres diferentes, com alterações morfológicas diferentes. E aí daí vem as diferenças do homem e da mulher com padrões morfológicos diferentes, parecidos mais com o macaco, que é de onde nós viemos. Por isso que o padrão mais protruso mostra, cada dia que faço, uma face mais harmônica, muitas vezes, porque eu tenho todas as arcadas e o osso malar segurando essa face para que ela não caia. Então, eu vou passar isso aqui, mas só para mostrar. O padrão médico-facial dessa paciente, por exemplo, dela que fez bichectomia, ela é padrão 1. Então, quando eu faço bichectomia, eu fico harmônica. Essa também, a Lara, ela fez bichectomia, paciente minha, ó, ficou harmônica, ela tinha uma face bem redonda, tem a bichectomia agora que promove um estreitamento dentário, eu fiz lábio nela e ela ficou uma menina, uma modelo, e ela é dentista, inclusive. Então, eu fiz bichectomia e escultura labial. Eu venho com essa outra também, que está no meu livro lá da bichectomia, que ela sai de uma condição aqui redondinha, que parece infantilizada, para essa condição aqui. Ah, mas eu gosto mais dela assim, mas ela quis desse jeito e achou que bichectomia é vida para ter esse tipo de face. Essa outra, a mesma coisa, que é mais braquifacial, eu tratei, ela ficou assim com efeito blush, com uma face mais marcada. Então, começou-se a bichectomia a ser uma das cirurgias mais procuradas para diminuir esse aspecto que a pessoa é magra, mas que ela tem uma face bem redonda, né? Apesar de ter o arco dentário largo. Então, mas eu tenho que ter dente. Se eu não tiver dente, dente é tudo. Olha lá. Na hora que eu sorrio, meu dente tem que estar bonito para eu estar bonito. Olha lá. A Tisila, que é uma colega nossa, dentista, que era nossa assistente, fez lá nos dentes dela, quis fazer facetinha aqui nos 4 dentes que já eram bonitos. Mas olha como que ela achou que ficou mais bonita. Era um desejo dela, mas ela é padrão 1. Ela só tinha um problema gengival que ela utilizou, então, de facetas ou lentes de contato nesses 4 dentes, e mais uns pontinhos de botox aqui para diminuir o sorriso gengival, e ela ficou satisfeita. Veio uma outra aqui que quis melhorar a parte de vidro de fora, que é a parte de melhorar a pele com os bioestimuladores e com a toxina. Mas o dente, ela nem se importa, olha, porque ela não está preocupada com o dente que está alterado, mas se ela melhorasse essa parte dentária aqui, ficaria muito mais bonita. Esse aqui tratou bichectomia, eu tratei esse caso, olha, agora eu preciso tratar a papada, agora do lado de fora. Mas eu tenho que olhar lá dentro da boca, se ele sorri, como está a boca dele, porque quando ele sorri, se ele, inclusive, estiver sem cabelo, e essas coisas todas, mas tiver um sorriso lindo, tenho certeza que várias pessoas falam assim, nossa, que cara bacana esse aqui. Não é só porque ele tem essa papadinha que não fica mais bonito se o dente dele está harmônico. Olha a bola de bichada dele lá que eu tirei, caso maravilhoso, que foi a coisa mais difícil que eu nunca vi. Eu até me impressiono comigo mesmo tirar 2 bolas desse jeito, sem nem sangramento.
E aí eu quero dizer para vocês que a normalidade depende do padrão. Se eu tenho um padrão 1, eu tenho mais facilidade de normalizar. Se eu tenho um padrão 1, olha essa aí, eu fiz Invisalign, ela tinha falta de dente aqui, eu ajustei os dentes para depois, olha, para depois tratar com toxina, com preenchimento. Fui fazendo, quando eu fui aprendendo essa área, foi melhorando, ela foi tratando, ela foi melhorando, depois ela veio tratar a pele, depois ela veio tratar com outros aspectos. Nós temos uma questão que é, eu tenho que tratar a pele, que eu trato ela bastante com esse, olha aqui. Botox trata a musculatura e ele ajuda a melhorar a pele. Mas eu tenho que utilizar de outros bioestimuladores para tratar uma pele como dessa senhora aqui, ó. Que isso está tudo na harmonização orofacial. Em 2 sessões, ela diminuiu esse sulco só com tratamento de bioestimulação de pele. Melhorou esse sulco. O que eu trato, na realidade, dentro da nossa face, eu tenho que saber em que plano que eu trato. Se eu tratar o osso, quem trata a parte óssea especialmente é o cirurgião dentista no processo de crescimento. Se ele não tratou até o crescimento, ele tem que lançar mão do cirurgião bucomaxilo, se o paciente tem displasia esquelética. Ou agora eu posso lançar mão de fármacos de implantes faciais para isso. Eles estão disponibilizados porque o paciente não quer fazer cirurgia ortognática. Para eu tratar todos esses planos. Então, essa moça, por exemplo, ela tinha um problema na face, que, ó, uma face mais, não é problema, mas uma face mais fininha. Eu fui analisando, tratei com botox, fiz full face, coloquei fio, coloquei policaprolactona. No fritar dos ovos, ela tinha uma pele mais cheia. Olha como que já melhorou. Aí depois ela já mandou foto lá do exterior, já mostrando que ela estava feliz com a pele mais ajustada. Então, nós utilizamos de fármacos para tratar a olheira, porque eu tenho um problema esquelético aqui, ó. O problema é esquelético primeiro, aí eu trato a olheira. Eu utilizo de outros químicos para tratar de ácidos, para tratar a pele, de várias coisas, de laser, de aplicação de fotobiomodulação para melhorar a parte da pele. Isso tudo está na área de odontologia. Olha, fazendo isso aí com vários produtos, que você foi lá nos meus cursos iniciais de especialização. Eu utilizo de MD Code para essa moça aqui. Agora eu vou mostrar a Marília aqui, como eu falei para vocês, rapidinho, ó, com um produto que chama agregado leucoplaquetário. Olha a Marília, quando eu comecei. Olha o meu aspecto de malar, a minha olheira aqui, a minha pele. Eu com 40 anos, aqui eu estava um pouquinho mais, quando eu não fazia mais tratamento nenhum, eu fui estudando e analisando como que eu podia, como uma displasia esquelética, que eu tratei a ortodontia, eu não, alguém me tratou a ortodontia, que eu também era pseudo classe 3, e eu fui tratando com agregados leucoplaquetários de outros biomateriais na área de harmonização. Olha, só no primeiro dia, na hora que eu coloco o agregado, olha como que a pele já vai ficando. Eu fui tratando, eu fui harmonizando, eu fui melhorando. O Valtese fala comigo assim, coloca, Marília, você lá, porque é tão bacana a sua face. Eu tenho até vergonha, porque eu nem gosto, pessoal. Mas é verdade. Então, eu fui observando que eu fui modificando. Olha aqui o estado dessa pele, olha o nariz, olha aqui a falta por conta da falta de osso, porque eu tenho uma displasia esquelética que chama padrão 3, por deficiência relativa de maxila. E que o ortodontista tratou, mas que faltou essa parte externa, que agora eu coloco esses novos biomateriais, que podem ser policaprolactona, pode ser hidroxiapatite, pode ser ácido hialurônico, podem ser outros. Eu, cada dia que faça, eu coloco um pouquinho mais. E aqui, na realidade, é tudo biomaterial, porque o osso está bem lá atrás. Então, para mostrar para vocês como que os produtos para harmonizar uma face, eles ajudam a pessoa a aumentar a autoestima e ela envelhecer com mais qualidade. Que é o que está acontecendo com essas atrizes. A Xuxa está aí, ela era quadrada, agora ela é fininha, e ela está mostrando aí que ela tem o processo de envelhecimento. Ele pode ser natural, mas certamente alguma coisa ela tem que fazer, nem que seja uma boa dieta,
os dentes dela estão bem posicionados, que você sabe que por isso que ela está com uma arcada melhor, senão ela não estava. Aliás, com uma condição melhor de envelhecimento. Porque se ela não tivesse essa arcada bem estruturada, ela já não estava. É o número 1 que tem que ter, para depois estar do lado de fora. Quem não tem essa parte, não tem o do lado de fora. Todas essas atrizes que foram bichectomizadas, que quiseram melhorar a condição estética para afinamento, elas estão equilibradas, porque depende. Eu até coloquei uma foto aqui foi da... Acho que eu já coloquei ela para lá. Aquela atriz, para mostrar como que ela... Eu passei como que ela... Acho que não foi nessa aula, não. Sem ser a Renata Sorrah, a outra, como que ela está jovem e bonita, que elas trabalham sempre juntas, 60 e poucos anos. Como que ela está bem, porque ela trabalha dentro da boca. Eu tenho primeiro os dentes todos na boca e depois ela vai trabalhando do lado de fora. Ana Maria Braga está aí colocando faceta dentária, aumentando a dimensão vertical, e todos esses atores que nós colocamos aí. Então, os fármacos ajudam o cirurgião dentista nesse aspecto, para ele harmonizar a face. Mas não existe quase nunca uma harmonização facial sem a parte dentária, porque tudo vem lá do berço e do desenvolvimento da oclusão. E se eu tenho uma displasia esquelética que já vem hereditariamente, eu já teria que ter tratado. Se eu não tratei, agora está na hora do cirurgião dentista organizar os dentes e ele mesmo, como harmonizador orofacial, organizar a parte do lado de fora. Que aí vem isso aqui, ó. Ele tem que analisar as características morfológicas individuais do paciente, que chama visagismo, porque nós somos visagistas natos, que nós somos escultores de face, escultores de lábio, escultores de nariz, escultores de dentes. Então, eu preciso analisar as características morfológicas individuais de cada paciente como único, sem criação de modelos e formas, porque isso não é fórmula, é proporção. A proporção individual da pessoa não é artesanato, é arte. É uma imagem individualizada e personalizada. E, com isso, eu utilizo de princípios básicos da harmonia estética. Fazendo o quê? Utilizando a odontologia geral, da reabilitação oral minimamente invasiva, do visagista, que é aquele que consulta e vai lá e conversa com o paciente para perguntar como que ele gostaria da forma do dente, como que ele gostaria da cor, como ele gostaria da forma do rosto. E aí, nós colocamos isso para manter a identidade do indivíduo, porque visage é rosto, por isso que é visagismo. Nós precisamos manter a identidade daquele indivíduo, a menos que ele não queira, que ele quer se transformar. A mesma coisa é aquele que vai lá no seu consultório e fala, eu quero dentes gigantes, porque o meu dente era pequenininho. É o meu sonho, a menos que ele te coloque as individualidades dele. Exatamente. Por isso que as pessoas têm preocupação, pessoal, falar assim, eu vou lá naquele profissional e, de repente, eu fico com o rosto alterado ou com o lábio alterado, porque eu preciso seguir características de análises estéticas faciais, de proporções, de medidas, de fazer determinadas análises. Não é só ir lá e colocar 1 ou 2 ou 3 ácidos hialurônicos, que às vezes nem fazem diferença naquela face, porque o problema é muito maior que aquilo. E essa como na boca, é a mesma coisa. Como na boca. A reabilitação oral para a boca, que são 32 dentes, 28 a 32, é a mesma coisa da reabilitação facial para a face. Não é só fazer um bigode chinês, nem só um lábio, nem só um procedimento separado. Essa é a questão. A questão é que eles são caros, não são baratos. E as pessoas, como vão no nosso consultório também para tratar um dente só, um incisivo só, um canino só, um molar só que quebrou, quando ela vai agora, nesse momento que ela descobriu a harmonização, talvez ela ache que é só ir lá e colocar um produtozinho na face que está completamente desarmônica por outras questões que é o que eu estava explicando, entenderam? Sim. Especialmente porque tem tudo a ver com o dente. E isso é o que eu fico tentando colocar para as pessoas, que elas não deveriam sair da odontologia. Muito antes, pelo contrário. Aí que ela tem que entrar nela.
ela tem que continuar com a odontologia e trazer os fármacos para ajudar a fazer uma harmonização. E aí, esses fármacos ajudam, eles têm os preços acessíveis, dá para você colocar, dá para você convencer o seu paciente, porque você, como cirurgião dentista, tem habilidade, conhece seu paciente, ele te conhece, tem um jeitinho para usar esses produtos. Então, por isso que o cirurgião dentista ganhou o mercado com mais de 35% lá no início, e hoje está ganhando muito mais. Porque ele está diretamente com o seu paciente ali, e o paciente confia nele. E aí ele vai colocando os produtos e vai acrescentando ali dentro do seu plano de tratamento e vai auxiliando, inclusive, na questão financeira, no faturamento do consultório, que está, às vezes, baixo, porque tem muita coisa de convênio e tal. Isso melhorou, isso chamou a atenção do paciente para voltar a entender que o cirurgião dentista é super importante para fazer esse procedimento, mais do que a medicina. Eles falam para você, é verdade, vocês conhecem muito mais. Ele fala para a gente, ele nos dá, ele nos elege como profissional.